Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sullivan Mafra e eu quero te falar hoje sobre atendimento envolvente. E é um assunto muito amplo, eu sei, e eu posso te garantir que esses tipos de técnicas que eu vou falar aqui dentro desse vídeo, ele serve para qualquer tipo de atendimento. Você pode usar ele para vender qualquer coisa. Você pode usar ele para vender e atender qualquer pessoa, tá? E eu posso te garantir uma coisa, que essas técnicas que eu vou falar para você, que eu vou te sinalizar, são técnicas que aparentemente são simples, são técnicas direto ao ponto e que posso garantir com toda certeza que ele vai funcionar tanto no físico quanto no digital. Ou seja, você consegue fazer atendimentos envolventes tanto, por exemplo, abordando o cliente presencialmente, quanto abordando esse cliente nas redes sociais, beleza? Então fica comigo, aproveita e te inscreve logo no canal, ativa o sininho e tamo junto. O atendimento envolvente, ele é o primeiro passo da venda. Então você tem ali, por exemplo, a abordagem, aquele momento que você consegue recepcionar o seu cliente. Por isso que eu te falei, eu, por exemplo, como consultor empresarial, eu lidero vários tipos de time, de diversos tipos de negócio, de vários ramos de negócio que você imagina. Eu trabalho hoje, por exemplo, em óticas, eu trabalho com moda, confecção, eu trabalho no ramo do agronegócio, eu trabalho com revenda de carros. Enfim, são vários tipos de vendas, com vários tipos de modelos de venda de negócio. E eu posso te garantir uma coisa, que o primeiro contato com o cliente, que é muito utilizado como um rapport, que rapport é conexão com o cliente, é o momento que você cria ali uma afinidade com o seu cliente, é o momento que você cria uma conexão com o seu cliente. Aquele primeiro momento chama-se de envolvimento. Eu chamo, por exemplo, no meu conteúdo, que não somente eu gravo aqui nas redes sociais para vocês, como o que eu utilizo dentro dos meus treinamentos. Então, por exemplo, eu utilizo bastante essa técnica porque eu entendo sim, e até um ditado popular muito antigo que diz que a primeira impressão é que fica. Isso não é mentira. De fato, a primeira impressão é que fica, a primeira impressão gera conexão, a primeira impressão ela envolve, então eu chamo de envolvimento. E como é que você consegue, por exemplo, envolver o seu cliente? Como é que você consegue fazer isso? E principalmente, como eu consigo fazer isso não somente olho no olho? Porque alguns dizem o seguinte, Sullivan, mas aí é muito fácil, né, cara? É muito fácil você, por exemplo, conseguir envolver o seu cliente quando você está de cara, de tete a tete, você está de frente para ele, você está olhando nos olhos do seu cliente, você está cara a cara com o seu cliente, é mais fácil. Tem algumas pessoas que dizem isso, eu não vou discordar, eu digo que sim. Quando você faz essa abordagem e você tem um contato logo de perto com o seu cliente, se torna mais fácil você usar algumas técnicas, se torna mais fácil você sentir o seu cliente, é mais fácil você observar quais são as expressões faciais que ele está fazendo, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está gostando, se ele não está gostando. Então, de fato, isso não é uma inverdade. Entretanto, seria uma mentira se a gente achasse que só dá para fazer um atendimento envolvente se for presencialmente. E que isso não é possível, por exemplo, dentro de um WhatsApp, que isso não é possível numa ligação, que mensagens no WhatsApp, por exemplo, mensagens no direct do Instagram, mensagens em qualquer outro tipo de veículo de comunicação, você não consegue envolver tão bem quanto no presencial. Como eu disse, o presencial ele facilita, mas ele não é a única fonte de envolver o cliente. Você consegue envolver o seu cliente também nas redes sociais, você deve fazer isso. Até porque hoje não tem mais como fugir desse canal hoje. Eu acredito que venda, ela não mudou, eu só acredito que amplificou e abriu novos canais de atendimento e novos canais de venda. Então, se antigamente você abria uma loja, você colocava os seus produtos e esperava o cliente chegar, já mudou bastante. Mesmo você fazendo propaganda ali, fazendo marketing de guerrilha, fazendo algo ali mais físico, se você faz isso, por exemplo, isso não é um fator decisivo para você conseguir vender muito. Porque hoje você precisa também, logicamente, da internet. Então você precisa de vários outros meios de comunicação para você distribuir a sua propaganda e ser conhecido e conseguir captar novos clientes. Mas olha só, presta atenção numa coisa. Como é que eu consigo envolver o meu cliente? Como é que eu consigo fazer um atendimento envolvente? E eu recebo muitas perguntas nas minhas redes sociais, eu recebo muitas perguntas presencialmente dos vendedores que eu direciono, que eu treino,
que eu qualifico no mercado. E uma das coisas é o seguinte: Sullivan, meu cliente entra na loja, às vezes ele entra só para dar uma olhadinha. Sullivan, o cliente manda uma mensagem no WhatsApp, ele manda uma mensagem e ele pergunta o preço. Eu falo o preço e ele some. Sullivan, o cara manda uma mensagem no direct, diz que está interessado no produto, eu dou bom dia. Na hora que eu vou falar do preço do meu produto, o cliente simplesmente some, o cliente simplesmente desaparece e não manda mais mensagem para a gente. Então eu escuto assim muitos vendedores falando sobre isso, inclusive em visita, porque assim, eu vou te ser muito sincero aqui, ao contrário de muitos treinadores, muitas pessoas que gravam esses vídeos, como eu estou gravando aqui, tem muita gente que fala que sabe que isso, que aquilo, mas eu nunca vi, por exemplo, dentro de uma loja, eu nunca vi dentro de uma empresa atuando na prática. Eu sou atuante, então eu sou consultor empresarial, estou como consultor empresarial, tenho uma empresa nesse segmento, tenho uma equipe que atua nesse segmento e a gente visita várias empresas e eu te garanto que uma das coisas que que a gente tem é bastante autoridade e experiência, não de anos, tá? Eu tenho também isso, mas mais importante é vivência. A gente tem vivência e a experiência do resultado e dos testes, dos acertos, dos erros, enfim. Mas olha só, presta atenção numa coisa. O primeiro passo da venda eu chamo de abordagem. E dentro da abordagem você tem o 1.1 e 1.2. Você tem a abordagem 1.0, perdão, e a 1.1. O que significa a abordagem 1.0 e a abordagem 1.1? É muito simples. A 1.0 é a abordagem da simpatia, é sorriso, é bom dia, boa tarde, boa noite. Só que esse é o primeiro atendimento quando o cliente entra numa empresa. Então ele chega no estabelecimento, ele chega numa loja de carros, por exemplo. Ele entra numa loja de carros, ele vai numa construtora. Então ele quer comprar um AP e ele chega lá, ele chega no estabelecimento e ele é recepcionado. O nome disso é abordagem. Você aborda dando um sorriso, você colocando energia na abordagem, você falando bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo à empresa XYZ. Não é clichê, isso ainda funciona muito e tem um propósito para isso. Quando você fala para o cliente, por exemplo, bom dia, tudo bem? Meu nome é Sullivan Mafra, seja muito bem-vindo na loja XYZ. Quando você fala isso, você está evidenciando a marca, você está validando a sua marca, você está fazendo com que a sua marca se torne mais conhecida. Sullivan mais e aquelas marcas que já são muito conhecidas, você continua fortalecendo elas. Fala para a Coca-Cola parar de fazer propaganda. Fala para a Apple parar de fazer propaganda nas principais mídias. Ela faz em todas as mídias, apesar de eu achar que a TV tradicional ela vem sofrendo ali, digamos assim, uma baixa na sua audiência, mas ela ainda tem uma audiência muito alta. Só que a internet, logicamente, que é o maior concorrente direto aí da TV, e você pega essas grandes marcas anunciando nos dois veículos de comunicação, porque ela não está nem aí quem é que é o mais forte, quem é o mais fraco, ela quer saber de distribuir a marca dela em vários lugares. E o que isso tem a ver com a abordagem? Tudo. Quando a pessoa chega numa empresa, por exemplo, que você se apresenta, pergunta o nome daquele cliente e você fala o nome, você gera isso de um hábito no seu vendedor, na pessoa que está atendendo, você consegue fazer com que aquela pessoa lembre daquela marca. Então ela vai associar você àquela marca e vice-versa, e ela vai passar a propagar esse nome para várias outras pessoas, porque se a experiência foi muito boa, se ele gostou do produto ou serviço, ele com certeza vai lembrar da marca, ele vai lembrar do nome, e isso vai facilitar no atendimento naquele momento que o cliente chega naquele lugar. E calma, que eu não estou falando aqui só sobre atendimento físico, tá? Como eu disse, não vai morrer. Tem milhões de empresas hoje no Brasil que são físicas, que funcionam muito, que tem muitas lojas no shopping, por exemplo, tem muita loja de rua, tem loja em tudo quanto é lugar e todas elas funcionam muito bem. Então assim, repetindo, você tem um atendimento físico e você tem um digital. Sullivan, e se for uma abordagem no WhatsApp, como é que eu vou envolver o meu cliente? Mas calma, antes de eu te explicar, eu quero que você entenda a diferença do 1.0 e 1.1. 1.0 é quando você aborda, dá um sorriso para o cliente, você diz para ele que ele seja muito bem-vindo na empresa. Quando você compara em 1.0 com 1.1, na verdade elas não se separam. Dentro do envolvimento que é na abordagem, o 1.0 e 1.1 elas se complementam dentro do atendimento envolvente.
Porque você precisa o seguinte, naquele ato da abordagem, seja no físico ou no digital, você precisa fortificar o nome da sua marca, então você precisa fazer uma mensagem de boas-vindas, você precisa criar um script. E aqui eu estou colocando algo bem singelo para você. A gente poderia falar sobre scripts, mas eu não quero aprofundar muito porque eu quero te presentear com outros vídeos aqui no meu canal, falando só sobre scripts de abordagem, scripts de envolvimento com o cliente. Então isso é para um outro vídeo. Mas qual é a diferença? 1.0 e 1.1. 1.1 é o pitch de vendas. Cara, mas o que é o pitch de vendas? É o momento que você já inicia uma venda da sua empresa. Você está vendendo a sua empresa. Você começa a vender ali para o seu cliente o nome da marca. Agora, lógico, se você já tem um cliente assíduo da marca, que ele já compra há muito tempo, tanto ele compra nas redes sociais contigo, ou ele compra, por exemplo, fisicamente, esse cliente talvez você não precise aprofundar tanto o pitch de vendas. E o pitch de vendas é você saber a separação da característica, vantagem, benefício e atrativo da marca. Então, por exemplo, qual é a característica marcante da sua marca? Qual é a característica única que a sua marca tem? Quando as pessoas olham para a sua marca, qual é a primeira coisa que ela vê? É qualidade? É valor agregado? É valores justos? O que ela vê quando ela lembra da marca e vê o nome? O que ela sente? Sullivan, mas aí ela não conhece. Pois é. Então imagina a pessoa entrando na sua empresa e não conhece pela primeira vez. Você precisa fazer ela enxergar o que você enxerga. Então, por exemplo, você trabalha naquela empresa e você enxerga. Então você vende um produto, você é autônomo, por exemplo, e você tem ali um certo produto e você precisa em 1 minuto, e você não vai cronometrar isso, logicamente, mas é ali mais ou menos em 1 minuto, você precisa impressionar o seu cliente falando da característica daquela marca do produto. Falar da característica do produto em 1 minuto. Né? Então você tem característica, vantagem, benefício e atrativo em 1 minuto. Então característica é o que você vê e são as especificidades do produto. É algo específico, é algo que você vê. A vantagem é a diferença de um produto para o outro. O benefício é ganho, é o que você vai ganhar com aquele produto. E o atrativo é a cereja do bolo, é aquele grande barato, o grande diferencial que o teu produto tem para proporcionar. Então, tenta pensar o seguinte, o cliente entrou na empresa, dá um sorrisão, bom dia. Agora, lógico, eu estou pedindo para você formatar. Se você trabalha numa loja, você tem que saber recepcionar o cliente com bom dia, boa tarde, boa noite. Se você fala com esse cliente, você é autônomo e você marcou uma visita para vender para esse cliente, para se encontrar com ele em algum lugar. Por exemplo, eu comprei esse celular que eu estou gravando agora esse vídeo, eu comprei ele pela internet, só que eu marquei para a gente se encontrar no shopping. Então essa pessoa levou na praça de alimentação, eu peguei lá, então ela teve que me abordar. E então ela tinha ali uma abordagem para fazer. Então naquele momento ali eu precisava ver, antes de passar o cartão, eu precisava ver realmente se era o equipamento correto, se estava certo, eu tive que abrir a caixa na frente da pessoa. Enfim, então aquela pessoa de qualquer maneira ela ia fazer uma abordagem, certo? Então ela tem que me abordar. Então, seja você autônomo ou vendedor de alguma loja, de alguma empresa, você tem que primeiro recepcionar o seu cliente. Isso é 1.0. 1.1 é quando você faz o pitch de vendas. O pitch de vendas é tanto você vender uma marca quanto vender o produto. E o que é o pitch de vendas? É vender a marca e o produto falando do CVBA. O que é CVBA? Característica, vantagem, benefício e atrativo do produto. Aí você começa a envolver o seu cliente. Você começa a partir para a área do envolvimento, certo? Então, naquele momento, ali fisicamente falando, você começa a sentir que esse envolvimento ele começa a dar certo pela forma como o seu cliente ele te dá retorno. Tipo assim, conforme o teu cliente ele vai te dando informações, que aí tu já vai entrar no campo da sondagem, você começa a perceber que a tua abordagem está correta e você começa a perceber que está tendo envolvimento. Quanto mais o cliente conversa com você, mais você conseguiu envolver o seu cliente. Então isso começa a ter ali um atendimento envolvente, porque você começa a quebrar o gelo, você começa a baixar a guarda do cliente, até porque o cliente ele entra numa empresa ou ele vai comprar com você pela primeira vez, seja você vendedor da internet ou um vendedor autônomo que também vende ali na sua casa. Minha esposa, por exemplo, a gente trabalhou um período e foi muito bom.
a gente teve bastante resultado, onde a gente vendia produtos na nossa casa e a gente utilizava o digital para conseguir vender. Então ali ela fazia pelo menos 2 horas por dia no máximo, né? No máximo, estourando, ela fazia ali 3, 4 horas quando ela queria melhorar a performance dela por dia, porque a gente tem 3 filhas, então era o tempo que ela tinha. Então ela fazia um atendimento envolvente, então ela tinha que envolver o cliente, porque quando o cliente vinha de uma captação pela internet, por exemplo, a gente fazia uma gestão de tráfego e a gente conseguia captar esse cliente, caía no WhatsApp, ela tinha que abordar esse cliente. Só que quando ela marcava para visitar essa cliente, levava, por exemplo, ali as peças de roupa e ela tinha que ter o contato com o cliente, ainda era abordagem. Então você consegue entender que a abordagem, o envolvimento, ela é desde a hora que eu chamo a atenção do meu cliente, que eu faço ali uma chamada para ação, para atenção, perdão, e a chamada para atenção gera uma ação, tá? E não o contrário. Você não consegue fazer o cliente agir sem antes chamar a atenção dele. E a atenção tem a ver com envolvimento. Então olha só como são complementares. Então o atendimento envolvente, ele é sim para pessoas mais engraçadas também, mas não é só pessoas engraçadas. Tem pessoas que não são tão engraçadas no atendimento e pensam assim, poxa, eu não consigo envolver o meu cliente porque eu não sou engraçado, eu não consigo fazer o meu cliente rir e não sei o quê. Não precisa você fazer o seu cliente rir para você ser envolvente. Eu conheço vendedores que são sérios e envolvem o seu cliente tecnicamente, com técnicas, quebrando gelo, com perguntas certas. Eu conheço vendedores que são muito engraçados e não conseguem envolver seus clientes. Às vezes o cara até extrapola, ele começa muito engraçado, depois ele perde ali a graça no atendimento, ele acaba, em vez de envolver, ele afasta o cliente. Mas enfim, eu falo que existe 10 passos da venda e eu acredito muito que o primeiro passo é o envolvimento, que é a abordagem. E como eu disse, a abordagem é o rapport. Rapport é conexão do cliente para com do vendedor para com o cliente e o cliente para com o vendedor. E existe até uma técnica que eu utilizo muito no rapport, que é você meio que dar uma imitada no seu cliente quando você tem o primeiro contato com ele. Aí lá, mais uma vez, Súlio, você está falando muito do físico. Não, físico e digital. Quero que você entenda que aqui eu estou falando dos dois, porque os dois são importantes. Então, por exemplo, quando eu falo do físico, o rapport é você imitar o seu cliente, olhando para ele, vendo os sinais que ele meio que o corpo dele fala, e você tentando ali imitar, mas não sendo sombra dele. Mas, por exemplo, se o cliente está falando mais devagar, fala um pouco mais devagar. Se o cliente está falando acelerado, fala acelerado com ele também. Se o cliente está cruzando muitos braços, cruza e descruza os braços de vez em quando. Faz isso pelo menos durante ali 1 minuto ou menos, só para gerar primeiro uma conexão. É uma técnica de espelhamento. Quando você faz isso, o cliente se sente mais à vontade, ao ponto de confiar em você, baixar a guarda e, olha que interessante, você começa a ser você mesmo e o cliente achar isso aí o máximo, sem perceber, tudo isso aqui é intuitivo e a partir desse momento o cliente começa a imitar você. Sem ele perceber, ele começa a imitar você. E quando ele começa a imitar você, você começa a mandar na venda, você começa a dominar. Ou seja, dominância tem a ver com envolvimento, do mesmo jeito, mas não é aquela dominância imposta, aquela dominância que você vai aparentar que está mandando e dominando a venda. Não, nada a ver, porque se você aparentar que está mandando, que você está dominando a venda, simplesmente o cliente não vai comprar, ele vai ficar com raiva da tua cara, não vai achar que você ali foi ético, ou vai, em vez de quebrar o gelo, vai endurecer ainda mais a venda, vai criar um bloco, na verdade vai levar o cliente para o Polo Norte. Você vai conseguir fazer ficar a venda cada vez mais fria. Em vez de esquentar a venda, você vai esfriar. Então olha só, presta atenção. Já que eu falei bastante agora do físico, bora falar do digital. O digital é o seguinte, o cliente ele entra em contato contigo no WhatsApp e esse cliente, por exemplo, ele manda uma mensagem para você e muitas das vezes ele já vai direto ao ponto mesmo. Ele fala assim, quanto custa esse carro? Qual é o valor desse carro? Qual é o KM desse carro? Quanto que custa? Então, enfim, as perguntas são bem parecidas. Eu consigo comprar esse carro com uma entrada baixa? Eu consigo financiar com a menor juros do mercado? Eu consigo comprar meu carro sem entrada? Enfim, cada empresa tem as suas particularidades, mas eu te garanto que elas são muito semelhantes. Eu vou te dar um exemplo. Tem cliente que entra em contato com autônomo, como eu disse, minha esposa fazia venda no ramo de moda,
né, confecção, a gente trabalhava com isso, com roupa feminina, moda feminina. E naquele momento a gente recebia perguntas absurdas também, como qualquer outra empresa autônomo passa. Então, quando chegava a primeira mensagem de boas-vindas ali do cliente, não era um bom dia, boa tarde, boa noite, era raro isso acontecer, era geralmente ele, tá quanto esse vestido? A cliente perguntava, tá quanto esse vestido? Tá quanto essa, tá quanto essa cropped? Tá quanto essa calça jeans? Tá quanto essa peça X? Então, sempre ela com preço. E se a gente pegava lá na mensagem e já chegava falando qual era o preço do produto, esse vestido está custando 258, 257, está custando 198. Se a gente chegava e dava logo essa resposta seca, o cliente sumia. E por que o cliente sumia? Porque ele começava a te usar como leilão. Ele usava ali aquela oportunidade para leiloar o produto. Então, batia um print, mandava para uma outra empresa que ele estava pesquisando. Aquela outra empresa jogava o preço, batia o print dos dois, mandava para outro, que mandava para o outro. Daqui a pouco ele tinha 4, 5, 6, 10 orçamentos e ficava comparando o preço até achar um produto similar e fazer a compra naquele lugar. Então, tudo isso por falta de envolvimento. Não envolvia o cliente. Então, eu quero te dizer o seguinte, se o cliente manda uma mensagem para você no WhatsApp, não é errado você responder esse cliente pelo WhatsApp. Mas existe um macete aqui, bem interessante, que você pode estar utilizando, tá? O cliente mandou uma mensagem para você e você, em vez de falar o preço direto ou até responder pelo WhatsApp, você pega e liga. Você pega o contato e já dá uma ligada para esse cliente. Tem cliente que não vai salvar o seu contato no celular dele. Então, quando ele mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ele vai cair na besteira, às vezes, de não ter salvo o teu contato. E daí você vai pegar e já vai ligar direto. Então, como não tem nada salvo, o cliente pode já atender diretamente a ligação. Ele ainda vai atender assim, quem é? Às vezes isso acontece. Quando acontecer é ótimo, porque aí naquele momento você faz a abordagem e daí na abordagem você pode usar 1.1 e 1.0 e 1.1, lembra? Você pode usar a abordagem, opa, bom dia, tudo bem? Aqui é o Sullivan Mafra, você mandou uma mensagem para mim no WhatsApp agora há pouco, eu falo em nome da empresa XYZ, te agradeço muito pelo seu contato e ó, qual seria a sua dúvida maior hoje sobre o meu produto ou serviço? Eu sei que você mandou um bom dia lá, você perguntou o preço, mas eu queria trocar uma ideia melhor com você no telefone. Ponto. E a pessoa pode dizer o seguinte, pô, cara, eu tô com pressa agora, eu tô ocupado, não posso falar pelo telefone, mas eu prefiro falar com você pelo WhatsApp. Não tem problema, o cliente que ele manda também nessas circunstâncias aí, eu acredito que sim, ele manda. Ele escolhe qual veículo de comunicação ele quer para trocar e interagir com você ou trocar alguma ideia, beleza? Tá tudo certo. Mas o certo aí é você fazer esse teste. E daí tem um lado positivo. Vamos dizer que deu certo. Você ligou e o cliente, você falou, olá, tudo bem? Aqui é o Sullivan Mafra. Você acabou de entrar em contato comigo perguntando o preço do meu produto. E ó, eu queria te falar um pouco mais sobre ele, por isso que eu te liguei. Eu preferi te ligar para não falar ali pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp talvez você não ia entender tão bem sobre o meu produto ou serviço, porque existe algumas particularidades, existe algumas complexidades do meu produto que eu queria muito te falar, por isso que eu resolvi te ligar. Ponto. Tá? Quando você disse que o cliente não ia entender, você não falou que ele era leigo, você logo explicou em seguida, falando que tem algumas particularidades e peculiaridade, sei lá, ou algum grau de complexidade do produto ou serviço que você precisa explicar por telefone. Tá tudo bem. E o cliente vai falar sim ou não e ele vai escolher também a melhor forma de falar com você. Como eu disse, ele pode dizer que não, ele prefere falar pelo WhatsApp e você não vai dizer não para ele também. Você vai mandar mensagem para ele e vai fazer outro teste. Você vai mandar áudio para esse cliente. Manda áudios de 15 segundos, 30 segundos. Faz o possível para o teu áudio não chegar a 1 minuto, cara. Se chegar a 1 minuto passar disso, hoje já é um áudio muito longo e o cliente não tem tempo para isso, beleza? Então, muito cuidado. Mas, tanto na abordagem, no telefone, no celular, você pode fazer isso. Tudo bem, aqui é o Sullivan Mafra. E aí, digamos que o cliente não se apresentou e também, quando você mandou uma mensagem lá no WhatsApp, você pode clicar lá na mensagem e você pode observar se tem o nome do cliente gravado. E às vezes tem, às vezes sim, às vezes não. Vamos pensar que dos dois formatos. Tem um nome. Se tem um nome,
Oi João, tudo bem? Aqui é o Sullivan Mafra. Você acabou de mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp perguntando o preço do meu produto. Eu te liguei, né? Eu tomei a liberdade de te ligar porque eu acredito que pelo telefone eu consiga te explicar as partes mais complexas do meu produto e é assim a gente consegue, né, te mostrar melhor o porquê que o meu produto tem esse determinado valor. Beleza? Fechado? Vamos conversar? Acabou. Manda uma mensagem para esse cliente dessa forma, não tem nada demais, né? Você está ali fazendo um teste. Aí o cliente, no outro formato, o cliente não tem lá o nome gravado. Oi, tudo bem? Aqui é o Sullivan Mafra. Você acabou de mandar uma mensagem para mim, para o meu WhatsApp, e eu resolvi te ligar, tomei a liberdade de te ligar para a gente trocar uma ideia melhor. Aí eu queria saber, né, primeiramente, onde você viu o meu contato, você viu na rede social, na internet, alguém te indicou. E assim, eu gosto muito de ouvir isso porque é uma forma de eu saber de onde está vindo meus clientes, tá bom? E outra, qual é o seu nome? Pronto, você já se apresentou no começo, você falou que era o Sullivan Mafra. O cara vai dizer, meu nome é João. Tudo bem, João? João, outra pergunta, você já conhece a nossa empresa ou o autônomo? João, você já conhece a minha marca? Você já conhece o meu produto? Você já usou o meu produto? Então você vai fazer perguntas para ele te responder se ele conhece ou não o seu produto. Isso é bem interessante, porque a partir disso você já vai começar a trabalhar o envolvimento. E se não tiver essa simples pergunta, como é que você vai trabalhar o 1.0 e principalmente 1.1? Porque na verdade o 1.0 a gente já está fazendo agora, é abordagem, é simpatia, é sorriso, é falar, colocar energia na ligação, colocar energia no WhatsApp, na mensagem do WhatsApp. Por isso que eu te falo que faz o possível para falar por áudio, para ligar e para falar no áudio do WhatsApp, porque ele vai ouvir ali, ele vai sentir a tua emoção que você está enfatizando na hora de falar com ele. Então isso aí vai facilitar a sua venda, olha que interessante. E você pode estar utilizando, né, dessa forma e esse tipo de pergunta para justamente conectar com o pitch de vendas. E o pitch de vendas, lembra o que é? É uma apresentação resumida do seu produto ou sua marca. Por que eu falo do produto ou da sua marca? Porque assim, quando a gente trabalhou como autônomo, e eu diga de passagem, eu tenho uma experiência nessa área como autônomo, porque eu comprei minha primeira franquia como autônomo, então eu juntei uma grana fazendo venda, cara, PAP, trabalhando de casa mesmo, usando só meu celular e fazendo e faturando muito. Dei entrada no meu carro, uma parte da entrada, 50% do valor que eu dei de entrada foi o meu carro, né? Então, ou seja, eu peguei o meu carro, dei de entrada, mas a grana que eu peguei para aportar aí, eu tinha uma grana que eu tinha guardado de outros tempos, mas não queria mexer nesse dinheiro. Então eu peguei e fui autônomo, compra e venda de produto para juntar essa grana e ir lá e fazer. Então, meu carro, por exemplo, foi fruto de um negócio que eu tinha que era autônomo. Autônomo porque eu vendia de casa, então a gente fazia esse trabalho lá. Então olha que interessante. Alguns produtos que a gente vendia eram de marcas conhecidas. E essas marcas conhecidas eu fazia o pitch delas. As que não eram de marcas conhecidas eu fazia o pitch do produto. Entendeu? Então o pitch ele é uma apresentação. Ele é uma apresentação resumida, conectando o CVBA, como eu já disse, característica, vantagem, benefício atrativo, para envolver o seu cliente, fazer ele prestar atenção em você. Porque o mais importante hoje na vida é você conseguir fazer as pessoas prestarem atenção no que você fala. Para mim essa é a maior moeda de troca. A gente fala muito que a maior moeda de troca é o tempo, né? Mas o tempo está relacionado à atenção. Então, por exemplo, se você passa horas e horas assistindo alguma coisa na internet, aquela pessoa ela conseguiu prender a sua atenção. Se ela prendeu a sua atenção, porque aquilo é interessante para ela. Ou aquilo é engraçado, ou aquilo é prazeroso, gera desejo, ou aquilo vai te ajudar a ganhar grana, vai te ajudar a ser um profissional melhor. Por exemplo, aqui no meu canal, eu quero ajudar você a vender mais, eu quero te ajudar a ganhar mais grana, mais dinheiro. Então vamos lá. Esse é um formato que você pode envolver o seu cliente. É uma forma, né? É uma técnica que você pode estar utilizando para envolver o cliente. Por isso que eu chamo de abordagem. A gente fala sobre... na abordagem, a gente fala muito sobre a questão, né, dentro da abordagem, de você conseguir... os mágicos 15 segundos que eu costumo falar, que é a primeira impressão que fica, que é o rapport. O rapport é quando você cria, né, essa conexão com o cliente, você se apresenta, pergunta o nome do cliente, chama ele pelo nome,
é quando você faz esse tipo de atendimento, cara, isso é muito bom, você envolve o cliente. E qual é a vantagem de envolver o cliente? É que quando você envolve o cliente ele não somente compra com você naquele momento, mas ele volta a segunda vez e se torna cliente. Porque eu não nem gosto de chamar o cliente de cliente quando ele compra uma vez. Quando ele compra uma vez, eu chamo ele de comprador. Quando ele compra pela segunda vez, eu chamo ele de cliente. E quando ele compra pela terceira vez, eu chamo ele de fã. Então, para você tornar o cliente fã, algo decisivo é você envolver ele no atendimento. Agora, engana-se a pessoa que acha que o envolvimento ela é só na abordagem. A primeira impressão que fica é na abordagem, que eu chamo de 1.0, 1.1, como eu já disse. Depois você vai para os próximos passos da venda, que vem sondagem, apresentação do produto, controle de objeção, adicional e todos os outros passos da venda que eu falo, inclusive tem lá o meu canal no Instagram. Eu falo lá sobre os 10 passos da venda e eu vou gravar um vídeo aqui no meu canal do YouTube e eu vou bater muito forte no YouTube. Talvez você esteja assistindo esse vídeo no Facebook ou talvez aqui mesmo no YouTube. Mas olha só, o interessante é que a gente vai gravar muito conteúdo sobre atendimento ao público. Mas voltando ao assunto, tá, Sullivan, legal. Então acho que já ficou claro para mim como é que eu consigo fazer o atendimento presencialmente para envolver o cliente. Eu entendi como é que eu consigo envolver o meu cliente no WhatsApp e, por exemplo, se ele me chama ir numa ligação. Pelo menos uma base eu acredito que eu tenha te passado aqui. E como é que eu faço agora para envolver o meu cliente na rede social? O cara nem me conhece, como é que eu consigo fazer isso no anúncio? Cara, no anúncio, quando a gente fala de gestão de tráfego, a gente envolve o nosso cliente com uma headline e uma copy poderosa. Headline é aquela frase, aquela primeira ali, texto que fica logo de cara no seu vídeo, de prima ali. Então, por exemplo, eu vou fazer um anúncio de um produto. A gente vendeu muito, inclusive, no período que a gente trabalhou como autônomo, fazendo gestão de tráfego. Porque, por exemplo, a minha esposa lá, cuidando de 3 crianças, eu tendo que viajar a semana toda, e a gente ia pelo menos a cada 3 meses para São Paulo fazer as compras e voltava. E eu cuidava ali do estoque, a gente fazia compra. E daí algumas compras eram feitas também no digital. A gente tinha os nossos fornecedores, distribuidores que a gente comprava e chegavam os nossos produtos na nossa casa. E uma coisa que é incrível, que naquele período que a minha esposa estava em casa, ela não tinha como sair para bater de porta em porta, pô. Então ela tinha lá com um celular, ela chegou a faturar em média de 30 pau no mês, 30 mil reais no mês. Olha que interessante. E como é que ela fazia isso? A gente usava a gestão de tráfego, além de colocar, de postar vídeos no Instagram, de postar conteúdo no Instagram dela sobre os produtos, fazer provador, ela anunciava, ela distribuía isso. E uma das coisas que a gente recebia um feedback bem positivo era sobre o envolvimento. As pessoas diziam o seguinte: caraca, sabe o que é legal? O teu conteúdo ele envolve. O conteúdo da Jaque envolve. O conteúdo dela envolve a gente, prende a nossa atenção. A gente assiste, a gente assiste, por exemplo, o vídeo e a gente sente desejo de comprar aquele produto. A gente imagina aquele produto na gente. Então as meninas davam muito esse feedback para ela, para minha esposa, e era bem interessante. E ali a gente percebia que, engraçado, a gente fazia, por exemplo, no nosso provador, e a gente fazia, por exemplo, na demonstração do produto ali, quando ela usava os produtos, experimentava e postava nas redes sociais, a gente fazia o pitch de vendas. A gente fazia uma espécie de abordagem, a gente fazia o envolvimento, a gente fazia o pitch de vendas do produto, a gente fazia o CVBA do produto, a gente fazia um resumo do que o produto ia proporcionar e a gente postava isso. E a gente apostava também em distribuição. Então tem gente, por exemplo, que bate foto de qualquer jeito, tem gente que grava o vídeo de qualquer jeito, tem gente que, por exemplo, na hora de falar de um produto, por exemplo, faz lá, a mulher veste uma roupa e não se maqueia, não dá um grau no rosto antes de se maquiar. Então como é que vai envolver outras mulheres, né? Como é que vai conseguir captar? Aí coloca uma mensagem mais ou menos, coloca uma headline fraca, ou seja, não chama atenção. Não adianta colocar um texto gigante desse tamanho que o cliente não vai querer assistir, não vai querer parar para ver, para ler. Embaixo a copy fraquíssima. Copy é o texto persuasivo, não tem lá um texto explicando um pouco do produto, daquilo que você quer vender. Então são essas as falhas que eu vejo que as pessoas cometem nas redes sociais, que elas ficam se perguntando por que as pessoas não têm engajamento com o meu conteúdo. E é simples, porque você quer, por exemplo, se você é ruim
se você e desculpa te falar isso, mas é a realidade. Se você não aprendeu a vender no físico, se você ainda não consegue atender no WhatsApp, se você não consegue fazer uma ligação com um script interessante para envolver seu cliente, se você não envolve ele no físico, numa ligação ou numa mensagem do WhatsApp, você também vai ter dificuldade para envolver seu cliente no vídeo. Você vai ter dificuldade de envolver seu cliente, por exemplo, num conteúdo. Você vai ter muita dificuldade. Então eu vejo que esse é um dos problemas que as pessoas cometem, um dos erros que as pessoas cometem, na verdade. Isso é um grande problema que o vendedor não consegue enxergar, que ele não consegue envolver os seus clientes, e muitas das vezes é por causa disso. Vou te dar um exemplo que o envolvimento ele pode ser utilizado em qualquer lugar. Tem num dos interiores aí, tem uma influenciadora digital que ela está ganhando aí muito seguidor, está começando a ser muito conhecida, tanto na nossa região quanto em outras regiões. Cara, a mulher está atingindo aí muita gente. Ela é frentista, cara. Ela é frentista. Ela simplesmente, as pessoas falam na cidade que ela atende super bem presencialmente. Então as pessoas falam, caraca, ela aborda muito bem, ela conversa, ela fala com o cliente, ela se apresenta, pergunta o nome do cliente. E aí o cliente faz a pesquisa de satisfação, faz tudo o que ela pede. E daí ela foi para a rede social e adivinha, envolveu mais ainda. Então o envolvimento é uma abordagem, a simpatia, é você vender o seu produto ou serviço, fazer o pitch de vendas, falar do CVBA, característica, vantagem, benefício atrativo do seu produto, ou da sua marca ou do seu serviço. Isso tudo vai envolver o seu cliente, entendeu? Então isso é envolvimento. A partir do momento que você entende o que é envolvimento, aí, meu amigo, você vai envolver o cliente do começo ao fim. E se você envolver o seu cliente do começo ao fim, ele vai gostar tanto e vai estar tão envolvido com você que quando ele virar o teu fã, ele vai querer evangelizar outras pessoas. Ele vai querer levar essas boas novas para outras pessoas. Ele vai querer vender você e vender o seu produto e serviço para outras pessoas. Ele vai querer vender a sua marca para outras pessoas. Então essa pessoa ela vai estar tão envolvida que ela vai querer envolver outras pessoas. E é assim que você começa a criar uma comunidade. Porque esse conceito de comunidade, sinceramente, eu vejo que ele veio para ficar. Então, por exemplo, se você quer ter ser um vendedor de sucesso, você tem que criar a sua comunidade. Desde a época que eu comecei a trabalhar com vendas, eu criei uma comunidade forte. E essa minha comunidade ela foi tão forte que até hoje, os meus clientes, os meus primeiros clientes de 10 anos atrás, eu colocando 10, sendo generoso para não parecer tão velho aqui no vídeo, mas pegando muito mais atrás, apesar que a barba condena, mas tá tudo bem, isso não é um assunto para agora. Mas enfim, há muitos anos atrás, acho que fica melhor assim, né? Há muitos anos atrás, os primeiros clientes que eu atendi são meus clientes até hoje, cara. Olha que doideira isso. Eu criei uma comunidade forte, que os caras compraram produto, moda comigo, compraram óculos, compraram um monte de coisa e compraram até cursos. Cursos, cara. Quando eu lancei curso presencial, a galera comprou. Para você ver o quanto que eu envolvi essa galera. Eu envolvi todos? Não. É muito normal. Você não vai envolver todos. Você não vai ver, por exemplo, um influenciador envolvendo todo mundo. Ele pode envolver milhões, mas ele não envolve todo mundo. Então fica tranquilo que no processo de envolvimento você não vai agradar a todos, mas a ideia é que você agrade a maioria do seu nicho de mercado, beleza? É isso, galera. Espero que eu consiga te ajudar nesse vídeo de alguma forma, beleza? Manda aí para os vendedores autônomos, aquela galera que quer ganhar uma grana, sabe, na sua casa, como a minha esposa ganhou, como eu ganhei, como nós ganhamos muita grana lá em casa, fazendo venda, usando só apenas um celular, trabalhando aí em média de 2 a 4 horas no máximo por semana e deu super certo. Então faça isso, distribua esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis e olha só, você tem total liberdade de falar aqui embaixo o que você está achando do vídeo e fala aqui, ó, manda mensagem aqui embaixo e fala assim, Sullivan, grava um vídeo sobre esse assunto. Cara, fala sobre esse assunto aqui. Quando o cliente fala isso aqui, como é que eu consigo vender para ele? O meu cliente é chato, como é que eu consigo vender para pessoas chatas? Não sei. Coloca um conteúdo aqui embaixo que você tem vontade, que eu grave para você, que eu vou fazer um vídeo especialmente para você. Beleza? Tamo junto, não esquece, dá um like aí e até o próximo vídeo.